céu para a terra, para sermos os que andamos na terra, apesar da nossa vida espiritual ser o céu. Então, aqui nas bem-aventuranças, ele está dizendo que nós seremos perseguidos, claro, quem nunca debochou de crente? Ele está dizendo que nós na terra a gente sofre porque a gente está querendo um reino que é impossível da gente atingir nesse lugar. Então, ele está dizendo nas bem-aventuranças para você se animar, não desiste. Não desiste de ser céu na terra, não desiste de ser um extraterrestre vivendo numa terra que não é, porque ele diz que essa terra é de quem? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo, mas nós não somos do mundo, porque nós aceitamos a Cristo, nós entendemos que Jesus nos salvou, e aí nós nos ligamos novamente com o planeta Kingdom, que é de onde nós viemos. E quando chegarmos lá, essa coroa, que até o pastor Heber tem uma música linda, inclusive, dizendo, né, como poderei usá-la na tua presença? Porque, na verdade, essa coroa, aí é só a minha opinião, tá, gente? Que todos os estudiosos me respeitem, é a minha opinião. Essa é a coroa que nós vamos apresentar para Jesus e vamos entregar para ele, porque essa é a recompensa, porque viemos cumprir um propósito. Jesus foi até o fim no quê? No propósito. Jesus não abriu mão de cumprir a vontade do Pai dele, o propósito. E quando eu estava explicando para o Davi, eu falei, filho, se você está no propósito, todas as coisas vos serão acrescentadas, sem esforço, sem cansaço, sem você ficar estressado. Por quê? Porque você está na plena vontade de Deus. Agora, o que acontece com essa nossa trajetória? Lembra, para você poder fazer uma analogia e conseguir entender bem, nós somos o exército de Cristo, que ele é o nosso general. Quando um soldado vai para a guerra, ele não se preocupa se a família está comendo em casa, não se preocupa, sabe por quê? Porque ele sabe que as Forças Armadas vão pagar ele para ele estar lutando aquela guerra que não é dele, é da pátria. E hoje, o que a gente entende com isso? Se eu descia do céu para a terra com o propósito do reino, a luta não é minha, a luta é do Senhor. E nada pode me faltar. Por quê? Porque enquanto eu estou no propósito, eu estou lutando a luta que Ele me pediu para lutar. É para Ele. Então é a hora que todas as coisas me serão acrescentadas. Se um soldado vai para a guerra e ele está mancando, o que fazem com ele? Mandam ele de volta para casa. Por quê? Porque ele está inapto a lutar aquela guerra. Mas quando nós entramos nessa batalha, o que Deus diz para a gente? Tudo já foi vencido, você não tem mais enfermidade. Eu quero você vivo até o fim. O dia que o propósito se cumprir, eu vou te chamar, você vai deitar para dormir e eu vou buscar você. O mesmo sopro de vida que eu soprei nas suas narinas, eu vou pegar você de volta em espírito e vou voltar com você para Kingdom, eu vou voltar com você para o reino, eu vou voltar com você para o céu. Que nós sabemos que lá nós não vamos ter essa carinha, nós somos aqueles que Deus nos chama pelo nome. Temos o corpo glorificado. Então, quando a gente fala sobre galardão, muitas vezes eu escutei essas bobagens de falar que o galardão é porque você foi muito caridosa. Não, o galardão não é. O galardão é porque você cumpre o propósito. É tipo o soldado que tem aquele monte de estrelinha aqui. Por quê? Porque ele cumpriu o propósito pelo qual ele foi chamado no exército, ou na marinha, ou na aeronáutica. Ele lutou uma guerra que não era dele. E ele estava em paz, porque ele sabia que ainda que ele morresse, a família dele nunca ia passar necessidade.
Ele se colocou lá para lutar pela pátria. Nós nos colocamos aqui na terra e dissemos um dia para Deus: olha, eu topo, eu quero ir sim, eu vou lutar essa guerra aqui, eu vou, porque a tua palavra diz que o Senhor vai resgatar os seus. Então, o que eu queria falar com vocês hoje não era nem só sobre o galardão, é porque eu achei tão incrível, sabe, essa revelação que Deus me deu. Nós estamos no início do ano, a gente tem a possibilidade de escolha. A gente tem a possibilidade de entender o propósito pelo qual Deus nos chamou. E está tudo bem. Deus não julga, não. Deus não está aqui para julgar a gente. Deus está aqui para nos levar fortalecidos ao cumprimento da palavra. Então, o que a gente precisa? A gente precisa pedir ao Senhor que nos mostre. Senhor, me mostra o meu chamado. A primeira vez que eu comecei a pregar a palavra e eu vi o transbordar do Espírito Santo através da minha vida, e eu falava, gente, do que eu estou falando, que eu nem sei isso, eu entendi. Aquele era o meu chamado. Eu amo falar da palavra. Por quê? Porque eu faria isso sem parar, ininterruptamente. Eu faria isso a madrugada inteira. Eu ficaria uma tarde inteira falando de Jesus e da palavra. Por quê? Porque esse é o meu chamado. E o seu chamado sempre será naquilo que não te cansa, porque Deus é bom. Porque Deus é maravilhoso, aquele que tem um chamado de mestre, que ele consegue ensinar, né? Ele tem é completamente diferente de mim, eu não sei ensinar nada. Eu gosto de falar do amor de Cristo. Eu vejo o meu genro, né? Ele está para ser levantado pastor, mas eu vejo que o chamado dele é governo, o dom dele é de governo, ele tem esse dom de governo, mas que equilibra com a minha filha, que gosta da palavra, que fala da palavra.